Fala galera, eu sou Adroaldo Lima, sou professor de matemática e nessa aula de hoje trabalharemos o tema de valor numérico de uma função. Mas o que é isso? Vamos ver como é que funciona. Vamos supor que eu diga que um determinado par ordenado, eu vou dizer que esse par ordenado AB pertence a uma função f. Vou chamar f de uma função, tá certo? Bem, então o que é que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que f de A é exatamente B. Ou seja, quando eu substituo no lugar do x o A, o resultado que eu encontro, o y, é exatamente B. E esse y é o que nós chamaremos de valor numérico. Então, o que é o valor numérico de uma função? É o valor do y quando substituímos um valor de x na função. Vamos trabalhar dois exemplos para a gente entender um pouco melhor isso. Bem, na primeira situação, eu trago dois conjuntos A e B, tá? Isso daqui é uma função porque todos os elementos do conjunto de partida se relacionam e cada elemento só se relaciona uma vez. A gente já discutiu isso numa outra aula. Bem, e agora eu vou perguntar da seguinte maneira: quanto vale f de 1? O que é que eu estou te perguntando? Qual é o valor numérico da função quando x for igual a 1? Como você sabe que x pertence ao conjunto de partida, então o x igual a 1 ele se relaciona com 0. Logo, eu posso dizer que 0 é o valor numérico da função quando x for 1. Se eu perguntar para vocês quanto vale o f de 2, eu estou te perguntando qual é o valor numérico da função quando x for 2. Esse resultado é exatamente o número 1. Se nós perguntarmos quanto vale o f de 3, qual o valor numérico da função quando x é 3. E a resposta, no caso, é 2. Tá? Mas vamos melhorar da seguinte maneira. Se nós colocarmos f de 2. Bem, para a gente responder isso daqui, a gente tem que responder de dentro para fora. Então, a primeira coisa é a gente saber quanto vale f de 2. Bem, se você for na função, o f de 2 vale exatamente 1. Então, esse resultado aqui, ó, vale 1. Podendo, então, escrever f, esse f é o de fora, tá? E o resultado de f de 2, que é 1, eu vou colocar aqui. E esse f de 1, a gente já tem. O f de 1 é exatamente quanto? É exatamente 0. Ok? Então, um primeiro exemplo para a gente começar a entender um pouco melhor o valor numérico. Vamos trabalhar outro exemplo. Sendo f uma função f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, isso é uma função do segundo grau, tá? E eu vou fazer algumas perguntas, como por exemplo, quanto vale f de 1? Para a gente dizer quanto vale f de 1, basta que a gente pegue o número 1, que está no lugar do x, tá vendo? E substitua no restante da função, ficando da seguinte maneira, ó. 1 ao quadrado, menos 5 vezes 1, mais 6. Fazendo essas contas, ó, 1 ao quadrado é 1, menos 5 vezes 1 vai dar menos 5, então 1 menos 5 é menos 4 mais 6, isso vale 2. Então, o que é o 2? O 2 é o valor numérico da função quando x for igual a 1. Existe um par ordenado associado? Existe sim. Olha o par ordenado aqui. 1, 2, ele pertence à função. Bem, vamos ver outra situação. Quanto seria f de 0? F de 0, eu vou pegar o 0 que está no lugar do x e vou substituir no restante da função. Vai ficar 0 ao quadrado, menos 5 vezes 0, mais 6. Não é difícil perceber que esse resultado é 6. 6 é o valor numérico da função quando x for 0. Existe um par ordenado? Existe. Esse par ordenado é o par ordenado 0, 6. 0, 6 pertence à nossa função. Bem, um terceiro exemplo, vamos lá. Quanto seria f de 2? F de 2, eu vou pegar o 2 e vou colocar no lugar do x. Vou substituir no lugar do x. Ficaria 2 ao quadrado, menos 5 vezes 2, mais 6. Bem, fazendo as contas, eu tenho 2 ao quadrado, que é 4. Isso aqui é menos 10, então 4 menos 10 vai dar menos 6. Menos 6 mais 6, isso é 0. Então, 0 é o valor numérico da função quando x for 2. Existe um par ordenado associado? Existe. Esse par ordenado é o par ordenado 2, 0. 2, 0 pertence à função. Bem, uma coisa importante aqui. Toda vez que o valor numérico da função for 0, o número que eu substituir aqui, ó, ele será chamado de raiz da função. Então, o que é a raiz ou zero da função, tá?
raiz ou zero da função. A raiz de uma função, ou zero, vai ser exatamente o número que colocaremos no lugar do x, que faz com que o valor numérico seja zero. Outro detalhe importante é, observe que esse par ordenado, 2, 0, ele é um par ordenado que ele pertence ao eixo x. O que isso quer dizer? Que toda vez que a gente quiser graficamente a raiz de uma função, a gente deve olhar onde o gráfico vai tocar o eixo horizontal, o eixo x. Então a raiz vai estar no eixo x quando aquele gráfico tocar aquele eixo, certo? E uma última situação, imagine que eu queira saber o valor de x para f de x igual a 6. Agora eu estou te dando o valor numérico da função e quero saber qual ou quais os valores de x que fazem com que a função tenha o resultado 6. Para fazer isso, a gente vai no lugar da função substituir ela. Então, no lugar do f de x eu vou botar x ao quadrado menos 5x mais 6, vou igualar a 0, ou melhor, vou igualar a 6, tá? Observe que se eu passar esse 6 para o outro lado, ele vai trocar o sinal e por isso eu posso cancelar, ficando então com a equação x ao quadrado menos 5x igual a 0. Isso é uma equação do segundo grau que pode ser resolvida nesse caso usando a fatoração. Bem, o caso de fatoração que nós vamos estar utilizando é exatamente o fator comum. Então, se nós colocarmos x em evidência, vamos fazer assim, ó, x ao quadrado dividido por x dá x. Se quiser comprovar, multiplique x vezes x, x ao quadrado, tá? E menos 5x dividido por x, isso vai dar menos 5. Isso aqui é igual a 0. Bem, para que o produto de duas coisas seja zero, você vai dizer que ou a primeira é igual a zero, ou a segunda é igual a zero. Ou seja, x menos 5 é igual a zero. Bem, se nós pegarmos esse menos 5 e passarmos para o outro lado, ele passa com o sinal trocado. Então, x aqui vai ser exatamente igual a 5. Então, o 0 e o 5 são números que, quando colocarmos no lugar do x, faz com que a função tenha um resultado igual a 6. Bem, gente, então espero que vocês tenham gostado e até a próxima.